Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Versículo 13, se você achou, puder ficar de pé. Mateus 16, 13. Amém? Todos acharam? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Feche os seus olhos, faça uma oração. Pai, fale conosco nessa noite através da sua palavra rica, poderosa. Penetre ao nosso coração, faça em nós aquilo que somente ela pode fazer. Nós queremos, Jesus, ouvir a sua voz ainda mais nessa noite. Fique à vontade, Jesus, para transformar o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior. Nós queremos, Jesus, ouvir da parte do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Fique à vontade, transforme, salva, cura, liberte, mas faça isso, Jesus, pela sua palavra, porque a nossa expectativa está no Senhor, que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem derramado na nossa vida nesses dias. Muito obrigado, Jesus, por podermos estar aqui nessa noite pela tua palavra. Amém e amém. Pode sentar, querido. Queridos, eu quero falar hoje sobre a igreja de Jesus. Ao longo dessa semana, Deus ministrou muito no meu coração sobre a igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre a igreja de Jesus. Mas antes de qualquer coisa, queridos, recai sobre nós algumas reflexões. Jesus Cristo demonstrou nesse texto que Ele tem uma igreja. Jesus, Ele tem uma igreja. Mas será que a igreja tem Jesus? Será que a igreja tem Jesus?
Uma outra pergunta que recai sobre nós, como reflexão e responsabilidade: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? E como igreja, será que temos respondido ao chamado de Deus? Ao longo dessa palavra, eu quero que, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, nós possamos ter as respostas dessas perguntas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que no versículo 13, acompanhe comigo, por favor. Chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Aqui, nesse texto, nesse versículo, nos mostra que eles estavam ali naquele local, as partes de Cesaré de Filipe. Isso é muito próximo, muito perto ali do Monte Hermon. E Jesus, ele chama os seus discípulos para uma conversa particular. Por quê? Porque nesse lugar não havia muita gente, não havia muitas pessoas. E nesse lugar, Jesus Cristo faz essa pergunta para aqueles discípulos, uma pergunta um tanto quanto particular, uma pergunta que Jesus Cristo fez para eles a respeito de que Ele queria enxergar, Ele queria saber, no primeiro momento, o que as pessoas, o que a multidão, no primeiro momento não eles, o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. O que as pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Agora é interessante nós notarmos, irmãos, que Jesus Cristo, Ele faz uma pergunta para os discípulos em um lugar particular, para saber dos discípulos o que a multidão, o que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. Porque ele também confiava nos discípulos. Jesus Cristo, ele confia em nós, irmãos. Ele espera a resposta de nós. Nós precisamos também dar respostas a Jesus, com a nossa vida, com aquilo que temos visto, com aquilo que temos enxergado, com aquilo que está ao nosso redor. Nós não estamos isentos dessa sociedade onde nós estamos inseridos. Pelo contrário, Deus nos colocou em determinados locais da sociedade para que possamos, pelo Espírito Santo que habita em nós, dar uma resposta para onde nós fomos inseridos. Versículo 14. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Agora, quando eles respondem que as pessoas estavam dizendo que ele provavelmente era João Batista, obviamente, aqui é óbvio que João Batista já estava morto. Logo, porque eles estavam pregando a mesma mensagem que João Batista pregou, eles identificaram e disseram: olha, ele tem semelhança com João Batista, ele está pregando a mesma mensagem que João Batista pregou. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Essa foi a mensagem que João Batista pregou, que as pessoas iam ter com ele no deserto. Agora João Batista estava morto. Algumas pessoas olharam e diziam: ele tem semelhança com João Batista. Outros diziam: é Elias. Por que eles diziam que era Elias? Porque Jesus Cristo estava fazendo muitos milagres. Elias, na sua vinda, você vai ver lá em 1 Reis, 2 Reis, Elias fazendo muitos milagres. Deus usando a vida de Elias para fazer inúmeros milagres. Agora ele vai dizer: é Jeremias, ou então um dos profetas. Mas Jesus Cristo, ele faz uma pergunta ainda mais particular. Ele faz essa pergunta para os discípulos, versículo 15.
e vós, quem dizeis que eu sou? A mesma pergunta, irmãos, Jesus Cristo ele faz para nós todos os dias, e nós precisamos responder todos os dias: quem é Jesus para nós? Quem Jesus tem sido para você? Alguns vão dizer: pastor, Jesus tem sido uma rocha inabalável para mim, porque desde quando eu entreguei minha vida para Ele, Ele encheu meu coração de alegria, e eu tenho me escondido nessa rocha inabalável. Outrora eu me abalava facilmente, agora não, eu tenho me escondido nele, e nada tem me abalado, porque Ele tem sido a minha rocha. Outro vai dizer que Ele é a certeza da minha vida, Ele é a fé, Ele é o autor e consumador da fé, como diz em Hebreus 12. Porque desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, nunca mais a minha fé foi a mesma. Para cada um de nós, irmãos, nós vamos dizer quem Jesus é de alguma forma. Agora, como Jesus, ou melhor, quem Jesus é para nós como igreja? Jesus fez essa pergunta para eles: olha, e vocês, e para vocês que estão andando pertinho de mim, e para vocês que têm visto dia após dia o que eu tenho feito, que eu tenho me ensinado, que eu tenho gastado tempo com vocês, que eu tenho ouvido vocês, e para vocês, quem eu sou para vocês? Quem Jesus é para nós? Nós precisamos, recai sobre nós como igreja, definir individualmente falando, como membros, mas também coletivamente, redefinir quem é Jesus para nós. Jesus, irmãos, Ele é tudo que nós temos. Jesus, Ele não é uma das opções, Ele é a única opção que temos. Ele é tudo que nós temos, irmãos. Se não for com Ele, se não for para Ele, se não for com Ele, não será com mais ninguém. É por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, é para Ele que nós vamos gastar a nossa vida, é com Ele que nós vamos viver uma vida que seja bom, seja ruim, seja alegria, seja tristeza, não importa. Se for com Ele, eu quero ir até a eternidade, porque Ele estava lá no momento mais difícil da minha vida. Ele estava lá. E se eu fazer essa pergunta para você, você também vai me dizer a mesma coisa: pastor, Ele estava lá quando ninguém acreditou em mim, quando todas as portas se fecharam, quando eu estava, no meu caso, quando eu estava no fundo do poço. Ele estava lá, Ele segurou na minha mão. Ele é o autor e consumador da minha fé. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Agora, Ele é o dono da igreja. A Bíblia está dizendo aqui, olha o que Pedro respondeu. Acompanhe comigo, versículo 16. Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, irmãos, entenda algo. Pedro, ele disse assim: olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro teve a revelação de Jesus, e o mundo não. Ele era João Batista? Não. Ele era Elias? Não. Ele era Jeremias? Não. Ele era um profeta? Não. Pedro falou: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus vivo. Porque Pedro, ele era discípulo. Pedro andava com Jesus. Pedro caminhava pertinho de Jesus. Nós, irmãos, precisamos aprender com isso. A revelação de quem Jesus Cristo é está intimamente ligada ao quanto nós caminhamos pertinho dele, quanto que nós estamos dispostos a estar mais próximo dele. E Salmos vai dizer que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. E Salmos, contritos de espírito,
Logo, o que nós precisamos é estar perto dele com o coração quebrantado. Ele pode, eu não posso nada. Ele tem total poder, eu sou totalmente dependente dele. Agora, Pedro está dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O mundo não pode, irmão, ter revelação de Jesus. Os filhos, os discípulos, a igreja pode. Nós devemos ter a revelação de quem Ele é. Pedro falou: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inclusive Jesus, ele disse isso na sua oração em João 17. João 17, quando ele estava orando pelos discípulos e por nós, que também somos discípulos, ele vai dizer assim, olha, no versículo 25 e o 26, ele vai dizer: Pai justo, o mundo não te conheceu, o mundo não quer, irmãos? O mundo não conhece Jesus. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. O mundo não conhece Jesus, mas os discípulos têm a revelação de quem é. Nós precisamos a cada dia crescer nessa revelação. Senhor, eu quero conhecer. Irmãos, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus tentando se relacionar com as pessoas. Desde Gênesis a Apocalipse você vai ver que esse é um anseio que paira no coração de Deus. Deus sempre quis se relacionar com o ser humano e fazer-se conhecido. Mas o ser humano não consegue enxergar todas essas coisas. O ser humano não consegue entender que esse é um desejo, irmãos, do coração do Pai, de fazer-se conhecido aos filhos. E é tão interessante, irmãos, porque no versículo 17, Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus Cristo está dizendo que Deus se revela a nós. Deus, Ele se revela a nós ainda hoje. Deus se revela sim a nós, irmãos. Deus, Ele quer se revelar a nós. Qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia, meditou nas Escrituras e falou: Senhor, se revela a mim? Qual foi a última vez que você entrou dentro do seu quarto? Sermão do Monte vai dizer isso: entra no seu quarto, fecha a porta, lá Deus vai te revelar a você. Qual foi a última vez que você entrou dentro do seu quarto, fechou a porta e pediu a Deus para se revelar a você? Qual foi a última vez que, ao se derramar o Senhor, Deus se revelou a você? Agora, irmãos, nós estamos no mundo de Marta, onde Marta está para lá e para cá correndo, sabe, fazendo as coisas, e Maria está aos pés de Jesus. Irmãos, nós precisamos ser como Maria, ainda que o mundo seja como Marta. Nós precisamos nos lançar aos pés dele todos os dias e conhecê-lo, e conhecer tudo aquilo que ele tem para nós. Deus se revela a nós. Hebreus 1 vai dizer: havendo Deus antigamente falado pelos profetas, nesses dias Ele falou a nós pelo Filho. É através dele que Ele tem se revelado, através do Filho que Ele tem se revelado a nós. Agora, no versículo 18 ele está dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, irmãos, Jesus Cristo está dizendo: olha, tu és Pedro, e a palavra Pedro é Petros, pedra pequena, pequena pedra. Mas Jesus Cristo, quando diz: olha, pois também te digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre essa pedra, aqui já é a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Embora muitas pessoas pensam que Pedro é a pedra principal da igreja, nós acreditamos que a pedra principal é Cristo. Pedro faz parte sim daquilo que Deus fez na história
e a responsabilidade que entregou para ele, como Petros, inclusive todos nós também, recai sobre nós essa responsabilidade, porque pequenas pedras são retiradas de uma grande pedra. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 11, e 1 Coríntios 10, 4, que Jesus Cristo é a pedra principal que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra angular que os edificadores deixaram de lado. Agora, a Bíblia está nos dizendo, e Jesus Cristo está nos mostrando, que Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E é porque confessamos a nossa fé nele que podemos afirmar que estamos firmados nessa rocha, que estamos firmados nessa pedra. É por isso que nós estamos dizendo nesses dias, olha, que Cristo é a rocha inabalável, é a rocha em que nós estamos firmados. Por quê? Porque Ele é a nossa rocha. Fala que a pessoa que está do seu lado, Jesus é a rocha inabalável. Jesus é a rocha. E ele também vai dizer dentro desse texto, Jesus Cristo, ele diz assim, olha, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo fala isso, olha, a minha igreja, isso aqui, irmãos, quer dizer pertencimento. E ele está falando, olha, a igreja é minha. Ela pertence a mim. A igreja não é do pastor, não é do Papa, não é do bispo, não é do Lutero, não é do Calvino. A igreja é de Jesus. A igreja é dele. Ele vai vir e vai buscar a sua noiva, vai vir e vai buscar a sua igreja. A igreja é dele. Quantas vezes as pessoas falam assim, pastor, vou lá na sua igreja. Eu falo, meu irmão, eu sei que é força do ato, né? Você não tem igreja não. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos lá olhando para Jesus. Eu não sou dono de nada. Pelo contrário, eu faço parte, humildemente estou aqui, irmãos, para servir ao corpo. E é isso que nós, irmãos, precisamos entender. A igreja é de Jesus. A igreja pertence a Ele, não é nossa. E nós, irmãos, pertencente a Jesus. Será que nós? Ele tem certeza que a igreja é dele. Agora o contrário. Será que nós temos a certeza que somos dele? Ele fala claramente: eu edificarei a minha. E não tem nenhuma dúvida que a igreja, nós não podemos saber de que pertencemos a Jesus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que o nosso nome está escrito lá. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que naquele dia Ele nos chamará pelo nome. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que naquele dia Ele vai dizer: filho meu, entra para o gozo do seu Senhor. Agora, irmãos, se temos dúvida, recai sobre nós a responsabilidade de refletir se precisamos, de fato, irmãos, pedir perdão para o Senhor dos nossos pecados e dizer: Senhor, eu quero pertencer a Ti todos os dias da minha vida. Eu não quero estar em cima do muro, eu não quero estar morto, eu não quero estar frio, eu quero estar ligado no Senhor, eu quero estar enraizado no Senhor, eu quero que a minha vida seja do Senhor todos os dias. A igreja é de Jesus. E será que nós estamos vivendo uma vida para Ele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Será que nós estamos vivendo uma vida que aponta para Jesus? Porque Jesus Cristo está dizendo: sobre a minha rocha, sabe, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja pertence a Ele. Agora eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Ai daqueles que têm se posicionado como donos da igreja. Ai daqueles, irmãos, que têm tentado se colocar como dono daquilo que somente Cristo é dono.
ai daqueles que têm enganado as pessoas. Por isso recai sobre nós, irmãos, a responsabilidade de ler a palavra do Senhor, de meditar nela dia e noite, para que nós não sejamos enganados. Se você tem um contato com a verdade, a mentira não vai te enganar. Se você tem contato com Cristo, a mentira não vai entrar no seu coração. Ei, leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia sobre Jesus, medite nas Escrituras dia e noite. Não deixe, queridos, a palavra do Senhor, a parte da sua vida, ela precisa estar guardada, como diz o salmista. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pegar convite. Você precisa guardar a palavra do Senhor no seu coração. Agora, Jesus Cristo também está dizendo: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus Cristo está dizendo, irmãos, que a igreja ela é poderosa por causa dele. A igreja é poderosa. A igreja de Jesus, a igreja que Jesus é o dono, ela é poderosa. Mateus 28, abra sua Bíblia, Mateus 28, versículo 18. Olha o que Jesus Cristo está dizendo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui Jesus Cristo está dizendo: olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, portanto, eu estou dando para vocês também o poder, eu estou entregando para vocês, igreja viva do Senhor, o poder. Por quê? Porque foi-me dado, e agora eu estou passando para vocês esse poder. Vai, prega o Evangelho, expulse os demônios, cure as pessoas, faça a boa obra. Recai sobre nós, irmãos, tudo isso que Jesus Cristo confiou aos discípulos, eles também estão nos dizendo nesses dias que Ele confiou a nós. Agora Jesus Cristo está dizendo: olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E nós precisamos, irmãos, refletir de que porta é um instrumento de quê? Proteção. Está vindo um vento forte, a pessoa fechou. Está vindo a tempestade, a pessoa fechou. Só que aqui Jesus Cristo fala: olha, as portas do inferno. Não é as portas da igreja, as portas do inferno. E muitas pessoas não entendem isso, que é a igreja que vai avançar e vai saquear as pessoas que estão indo para o inferno, que estão no inferno. É a igreja que precisa avançar e tirar as pessoas desse lugar e trazer, porque Cristo nos fez isso, irmão. Colossenses vai dizer que Ele nos transportou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do Senhor. E é isso que Deus Ele quer fazer com as pessoas. Quero profetizar isso sobre a sua vida nessa noite. Sabe, irmãos, se ainda existem pessoas, tem alguém que ora por um familiar, ora por alguém que ainda se encontra no caminho, sabe, querido, eu quero profetizar isso, que em nome de Jesus você seja instrumento para que essas pessoas venham para o reino do Filho, do amor, que é Cristo Jesus, que pessoas possam, sim, de verdade, viver nesse lugar em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja é poderosa por causa de Jesus. Não é por causa de nós, não é por causa de A ou B. A igreja é poderosa por causa do dono. Meu Pai é dono de tudo. Jesus, Ele é poderoso. E Ele deu vista aos cegos, irmãos. Ele fez o seguinte: Ele fez um coxo andar. Sabe, Ele fez, irmãos, Ele ressuscitou a Lázaro, que tinha vários dias que estava morto. Jesus Cristo, Lucas 1,37, não há nada impossível para Ele. Ele é poderoso e agora Ele está dizendo: as portas do inferno não vai prevalecer contra Ele. O que Ele não pode fazer? Ele pode fazer todas as coisas. E Ele está dizendo para nós esses dias:
precisamos confiar nele. Ele está dizendo para os discípulos: olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra vocês. E quando os discípulos entenderam isso, irmãos, eles avançaram. Quando eles tentaram parar eles em Atos dos Apóstolos: olha, você não vai pregar sobre esse Jesus mais não, vocês vão voltar para a casa de vocês e vocês não vão falar sobre ele mais não. Sabe o que Pedro falou? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. E começaram a pregar com ousadia: eu prefiro morrer do que deixar de falar do meu Senhor. Eu prefiro, sabe, ser morto do que deixar de falar dele. Sabe, queridos, o Evangelho foi pregado, sabe, a perseguição veio, sabe, 12 discípulos, cada um foi para um lugar, um foi para um lugar, outro foi para o outro, logo mais lugares receberam a pregação do Evangelho, logo mais pessoas conheceram a Cristo. É isso que Jesus Cristo faz. Ele tem o poder de transformar aquilo que era para ser ruim para a sua vida, para a minha vida, para a igreja do Senhor, em algo grandioso para a glória em nome dele. Agora, irmãos, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Jesus Cristo fala assim no versículo 19, estou caminhando para o final. Ele fala assim, olha, Mateus 16, 19. Jesus Cristo fala assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha isso, irmão. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ah, irmãos, olha o que Jesus Cristo está falando para nós esses dias. Você tem coragem de dar a chave da sua casa para qualquer um? Tem? Um desconhecido que está passando na rua, você olha, eu moro ali na rua tal, na rua Cuba, número 58, hein, Júlio? Pode ir lá, faz o que você quiser lá dentro. Jesus Cristo faz isso com os discípulos. Ele está falando: olha, eu te darei as chaves. Vamos lá, irmãos. Olha o que ele está falando para nós esses dias. Que nós temos as chaves do reino dos céus. Efésios 2,6, um versículo que nós usamos muito aqui na sala de oração. Efésios 2,6. Olha o quão poderoso é, irmãos. Nós entendemos isso. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os lugares aonde nós podemos acessar em Cristo Jesus, irmãos. Lugares aonde nós podemos ir nele, sabe? Lugar onde nós podemos nos achegar nele, e nós podemos acreditar: olha, as chaves do reino dos céus Ele está disponibilizando para os seus filhos esses dias, para a tua igreja. Tudo que ligares na terra será ligado. Quantas vezes nós oramos por alguém que estava precisando de oração, e Deus, Ele trouxe a resposta para aquela situação. Quantas vezes nós pedimos: Senhor, entra nessa situação, entra nessa causa. Como igreja nós oramos: Senhor, transforma a vida dessa pessoa. Estamos ligando aqui na terra: Senhor, liga aí no céu, liga, Jesus, faz, transforme. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja, irmãos, é entrar em lugares onde o mundo não consegue entrar. O papel da igreja é nos achegar diante de Jesus com o coração grato e humilde e dizer: Senhor, eu estou aqui, mas tudo é pelo Senhor. Faça, transforma, cura, liberta. Senhor, faça. Senhor, faça. Esse é o papel da igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, Jesus Cristo está nos dando autoridade. Será que nós temos utilizado a nossa autoridade? Será que nós temos utilizado da autoridade outorgada por Deus? Porque João, capítulo 1, versículo 11 e 12 vai dizer: veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem
chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus, segundo as Escrituras, é um poder. E esse poder não é dínamos, explosão, é exougia, ou seja, poder outorgado, poder entregue e logo. Nós precisamos entender que esse poder entregue é pelo Senhor. Eu estou entregando para vocês as chaves dos reinos dos céus. Use essa autoridade que Deus te deu. Nós precisamos usar essa autoridade aqui na terra. Sim, sim, não, não. Essa precisa ser a nossa palavra. As chaves do reino do céu. Agora, nós precisamos entender, irmãos, que quando Jesus Cristo ele morreu, ressuscitou e foi aos céus, no livro de Atos, essa palavra igreja, ela toma um pouco. No livro de Atos, eles conseguem viver, eles conseguem colocar na prática o que de fato sempre esteve no coração de Deus, o que de fato Cristo veio fazer e trazer para ele de novo, porque a igreja viva do Senhor sempre esteve no coração do Pai. E agora no livro de Atos, eles conseguem viver tudo aquilo que Deus sonhou. Você vai encontrar, irmãos, inúmeras passagens no Novo Testamento, principalmente a partir do livro de Atos, inúmeras, mais de 100 vezes você vai encontrar a palavra igreja. No Novo Testamento você vai encontrar, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar 2 vezes, mas a partir de Atos, mais de 100. O quanto que é importante, o quanto que isso tomou corpo. Atos 5:11, Atos 8:1, Atos 8:3, 9:31, 11:22, 11:26, inúmeras passagens. Agora, por que eles tomaram corpo? Porque eles começaram a se reunir. A igreja se reúne. E Jesus Cristo faz aquilo que Ele quer fazer. A igreja se reúne, irmãos, ao redor de uma mesa, como nós estamos aqui hoje, para cear. A Bíblia fala no livro de Atos que eles se reuniram no templo e nas casas. No templo e nas casas. A igreja se reúne para orar. A igreja se reúne para ter um momento de comunhão. A igreja se reúne, irmãos, para cuidar uns dos outros. A igreja se reúne para ouvir a palavra. Logo, a igreja do Senhor Jesus tomou o corpo e eles avançaram. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que na mente do Senhor sempre teve, no coração do Senhor sempre teve esse corpo. Agora, fisicamente, eles tomaram o corpo e eles precisaram se organizar. No comecinho do livro de Atos, ali você vai ver, olha, os discípulos falando, olha, nós não vamos conseguir ficar servindo a mesa, orando e pregando. Vamos separar os diáconos. Separaram os diáconos para servir a mesa. Estevão, primeiro diácono da igreja do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos nos organizar? Precisamos. Mas o principal, deixa eu falar para vocês, o principal é ter essa certeza que nós temos um dono acima de placa. As pessoas às vezes estão muito presas a placa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se desprenda disso. Se desprenda de uma placa. Cristo não nos chamou para defender uma placa de igreja. E olha que eu estou falando isso para você, eu sou pastor dessa igreja. Deus nos confiou, irmãos, estar aqui, mas de verdade, irmãos, no céu não tem placa. No céu não tem placa. O que nós precisamos entender? Que Deus quer que nós sejamos uma igreja bíblica, uma igreja que conhece Jesus pela sua palavra, uma igreja que não é enganada pelos homens, não é enganada pelo egocêntrico, sabe, o egocentrismo do homem. Ah, pastor, então por que tem uma placa ali, irmão? Nós só temos uma placa ali, sabe por quê? Nem sei dizer. Sabe, irmãos? Talvez pela identidade. Sim, pela identidade. Que Cristo tem construído uma família. Quantos que aqui, irmãos, têm a plena certeza que Cristo tem construído uma família? Porque igreja, irmãos, igreja é família. E família é igreja. Entende? Mas nós não podemos nos ater. Eu faço parte dessa igreja, a igreja de Jesus,
irmãos, é universal, não tem parede, não tem barreira, sabe? Não tem aquilo que as pessoas pensam que tem. A igreja de Jesus, irmãos, está em todos os lugares. Existem pessoas se reunindo como igreja no fundo de um lugar, sabe? Sem uma placa. Por quê? Porque se reunir num lugar onde as pessoas vejam, elas vão presas. Logo, nós precisamos aprender a viver a igreja, a desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, a desfrutar daquilo que Deus tem nos entregue, a desfrutar dessa comunhão, a desfrutar desse lugar, a desfrutar, irmãos, de tudo aquilo que Ele tem disponibilizado. Olha o que Jesus Cristo falou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Olha o que Jesus Cristo falou: eu estou entregando para vocês a chave do reino dos céus. E as pessoas estão paralisadas em defender uma causa humana. Não, o que nós estamos aqui, irmãos, é para viver Jesus. E Jesus é o que? É a eternidade. Nós estamos aqui para viver, irmãos, uma vida com Ele. Uma vida com Ele. Esse é o nosso anseio. Esse é o nosso desejo. Mas recai sobre nós responsabilidades como igreja. A primeira responsabilidade é amar Jesus acima de tudo. Será que nós temos amado Ele acima de tudo? Comunhão com Ele. Será que nós temos amado os nossos irmãos? Responsabilidades da igreja: amar Jesus acima de tudo, amar os nossos irmãos e pregar as boas novas do reino, o ID. Amar Jesus acima de qualquer coisa, amar os nossos irmãos, amar ao próximo como nós mesmos e pregar as boas novas do reino. Essa é a responsabilidade que recai sobre nós como igreja. É isso que nós precisamos entender. Jesus Cristo nos chamou para conhecer a Ele, para conhecer o coração. E ponto. Se é com 5, se é com 10, se é com 20, se é com 50, se é com 100, não importa. Nosso coração tem que estar nele. Você entende isso? Nosso coração precisa ser dele. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu conheço ele. Eu falei com ele hoje. A gente precisa viver dessa forma. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que me salvou. Jesus é aquele que subiu no madeiro no meu lugar. Jesus é aquele que levou sobre si os meus pecados. Quem é Jesus para você? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ai de mim, ai de nós, irmãos, se não fosse Ele. Ai de nós, irmãos. Eu não sei você, mas eu tenho essa mesma certeza, essa plena certeza. Ai de mim, irmãos, se não fosse Jesus. Como diz o apóstolo Paulo: pobre, cego, miserável. Ele vai dizer aos Romanos: miserável homem que sou, miserável homem que sou. Irmãos, ai de nós, se não fosse Ele, de ter subido naquele madeiro, de ter morrido no nosso lugar, mas para a honra e glória do nome de Jesus, Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele disse para os discípulos: olha, eu vou, mas eu vou voltar para buscar a noiva. Eu vou, mas eu vou voltar para buscar a minha igreja. Eu vou, mas eu vou voltar para buscar aquela pelo qual eu morri no seu lugar. E nós precisamos carregar essa certeza. Nós estamos nos preparando para Ele. É uma noiva que está se adornando, está se preparando para Ele, para o encontro com Ele. A igreja dele, a igreja de Jesus. Ele tomou. E nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Quem Ele tem sido para você? Aqui eu finalizo essa mensagem. Quem Jesus tem sido para você? O nome que está acima de todo nome.
Paulo vai dizer aos Filipenses que Deus o exaltou sobremaneira, que deu a ele um nome que está acima de tudo. Quem é Jesus para nós? Nosso papel é nos conhecer, falar dele, falar para as pessoas. Ele é bom. Jesus é bom. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que temos, irmãos. Nós não temos mais nada. Vai ser com Ele. Vai ser com Ele. Ah, pastor, estou passando por uma luta, irmãos. Paulo vai dizer: olha, tempo certo, que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Aguenta mais um pouquinho, Ele virá. Espere mais um pouquinho, Ele vai se revelar a você. Confia nele, segura na mão dele, acredite que aquele que te chamou é fiel e garante. Ele vai, Ele está te levando para um lugar que Ele está preparando. João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, acredita em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque eu vou preparar um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim mesmo. Jesus é um lugar de morada. Jesus é um lugar onde estabelecemos a nossa vida. A nossa morada está nele. Jesus é tudo que nós temos. Jesus é a causa de nós estarmos aqui. Jesus é a causa de nós estamos nos reunindo. Jesus é a causa de nós estamos nos alegrando. Jesus é a causa de nós estarmos vivos. É por Ele, irmãos. É para Ele. O mundo não quer que você seja uma pessoa cristocêntrica. O mundo não quer que você seja uma pessoa que fale de Cristo. O mundo quer que você seja uma pessoa egocêntrica. Mas Jesus quer, e Ele está imprimindo nos discípulos, sabe, queridos, o caráter de Cristo, o reino dos céus. Jesus está imprimindo nos discípulos aquilo que se vive nos céus. Nós vamos viver aqui. Pessoas serão salvas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Sabe, queridos, a igreja de Jesus vai avançar. Por quê? Porque Jesus é o dono. Jesus é o dono da igreja e ela vai avançar. Ela não vai parar. Daqui uns dias eu não vou estar aqui mais. Vocês, nós, irmãos, não estaremos aqui mais. Sim. Você acha que daqui a 90 anos, se Jesus Cristo voltar, você vai estar vivo? Não. Mas a igreja de Jesus, ela vai permanecer. Até que Ele venha, Jesus terá pessoas aqui nessa terra que vai glorificar o nome dEle, que vai exaltar o nome dEle. Irmãos, nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós temos que continuar glorificando o nome dEle. A próxima geração, as crianças, ensinando para elas. Inclusive ontem nós estávamos aqui. Que maravilha. O culto das crianças. Nossa amada irmã Núria trouxe uma palavra aqui para as crianças. Jesus é a luz do mundo. Uma montada aqui, irmãos, de crianças. Isso é maravilhoso. As crianças vão crescer sabendo que elas fazem parte, elas é a igreja de Jesus. Elas são também a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus vai avançar. Talvez você não vai conseguir ganhar muitas pessoas para Jesus. Talvez você não vai ser um grande evangelista como Charles Finney, como Charles Adam Spurgeon. Talvez você não vai conseguir pregar para 1 milhão de pessoas, para 100 mil pessoas, para 1000 pessoas. Mas talvez, se você criar o seu filho no caminho do Senhor, quem sabe ele vai pregar para 1 milhão de pessoas, ele vai pregar para 100 mil pessoas, ele vai pregar, irmãos, para 10 pessoas, para 100, não importa. Porque o maior desejo do meu Pai é ver os filhos, sabe, queridos, se movimentando nele. É isso que eu acredito, irmãos. Sabe que nós temos vivido como igreja? Quero fazer esse convite para você nesse dia de hoje. Olha, viva como igreja. Faça parte desse corpo místico de Cristo. Faça parte desse corpo de Jesus, onde Ele é o cabeça e Ele é o dono. Não
vezes somos, irmãos, conduzidos pela nossa natureza a sair desse lugar. Para que você vai lá? Para que você vai nessa oração? Para que você vai participar do discipulado? Para que você vai no culto de honras da última sexta-feira do mês? Fazendo propaganda aqui, né? Para que você vai nessas coisas? Irmãos, não. Hebreus vai dizer: não deixai de congregar como é o costume de alguns. Antes, façam isso. Principalmente o que vai se aproximar da igreja. Logo a nós. Guarde essa palavra no seu coração. Que possamos ser igreja e igreja de Jesus. Que possamos viver como igreja. Que isso possa moldar a nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Quantos que entenderam essa palavra? Quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Eu gostaria de orar juntamente com vocês. Eu gostaria de orar. Coloque a sua mão no seu coração. Eu não sei como que você chegou aqui, se você tem esse sentimento de pertencimento, de fazer parte do corpo, do corpo vivo do Senhor, onde Ele é o cabeça. Talvez você não estava tendo esse sentimento, mas eu quero te dizer que você faz parte de um corpo ao qual Cristo é o cabeça, ao qual Ele é o dono da igreja. Quero te dizer que grandes coisas, naquilo que flui de Jesus, vai fluir na sua vida. O reino dos céus está disponível para você. Quero te dizer, olha que Deus Ele conta contigo nessa obra. Jesus Ele conhece o seu nome, Jesus Ele conhece o seu coração. Jesus Cristo tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Jesus, nós cremos nessa palavra. Nós cremos, Jesus. Nós cremos em tudo aquilo que o Senhor falou. Nós cremos. Pai, eu oro, meu Pai, por cada vida aqui nessa vida. Eu oro, meu Pai, pela vida dos seus filhos, para que eles possam de verdade entender essa palavra, para que eles possam, meu Pai, assim como eu, todos nós, possamos entender que nós fazemos parte dessa igreja, a igreja do Senhor, ao qual o Senhor é o dono, ao qual o Senhor está, Pai, ó Deus, nos dizendo: as portas do inferno não vai prevalecer. Você não vai parar, você não vai parar nas lutas que o inferno tem se levantado contra a sua vida, você não vai parar nas dificuldades que o inferno tem lançado contra a sua vida, porque as portas do inferno não vai prevalecer. Você vai avançar, a palavra do Senhor que está guardada no seu coração irá avançar. Pessoas serão salvas, pessoas serão curadas pela pregação do Evangelho, porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é aquele que em Apocalipse vai nos dizer que está no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Jesus, ensina-nos a viver a igreja. Ensina-nos a viver a igreja. Ensina-nos a viver uma igreja que aponta para o Senhor. Nós queremos declarar, como aquela canção do Apocalipse, que digno é o Cordeiro